Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens sobre amizade, aquilo que Deus, espera de nós nas amizades. Semana passada eu fiz 4 considerações com vocês a respeito das amizades e o que a Bíblia ensina. Essa é a segunda mensagem, se Deus permitir, nós teremos 4 mensagens. Mas eu iniciei semana passada dizendo que nós vimos em primeiro lugar que Deus é um ser relacional. Nós vimos logo no primeiro capítulo de Gênesis a relação que existe na Trindade e como é que esse relacionamento também é evidente de Deus para com o homem, nos primeiros capítulos de Gênesis e obviamente na Bíblia inteira. Segunda coisa que nós vimos, a primeira então é que Deus é um ser relacional, a segunda coisa que nós vimos é que essa capacidade de se relacionar foi transmitida, foi dada de Deus para o homem. Então, o homem é distinto de todos os outros seres criados, nesse sentido que ele é capaz de se relacionar muito mais profundamente do que os outros seres criados. Terceiro lugar, nós vimos como o pecado afetou grandemente os relacionamentos interpessoais. Toda a vida do homem foi afetada pelo pecado, mas os relacionamentos interpessoais que mais sofreram com isso, a começar do nosso relacionamento com o próprio Deus. E em quarto lugar, nós vimos que o nosso relacionamento com Deus, eu chamei de relacionamento vertical, é o relacionamento que você e eu mais precisamos investir. Deus não foi afetado pelo pecado. Portanto, ele continua sendo o melhor amigo que nós podemos ter. E esse relacionamento com Deus continua sendo o relacionamento do qual você e eu podemos tirar mais proveito. Foi isso que nós vimos na semana passada. E eu dei uma definição sobre amizade na semana passada, que é uma caminhada de edificação, de crescimento e de transformação, que envolve 2 pessoas. Óbvio que é pelo menos 2 pessoas, mas você precisa sempre se relacionar com mais uma pessoa para a gente ter uma amizade. Então, uma caminhada de edificação, de crescimento e de transformação que envolve 2 pessoas. Sendo assim, nós entendemos que os nossos relacionamentos, eles possuem um propósito. Eles não existem por nada. Deus não deu relacionamentos para cada um de nós sem motivo. Não, Deus deu um propósito. E aí, de cara, eu vou dizer para você que se você tem relacionamento com alguém que não é convertido, o propósito do seu relacionamento é a conversão dessa pessoa. E, gente, isso é o que mais tem, porque você e eu nos relacionamos, a maioria dos nossos relacionamentos são com pessoas que não conhecem a Deus, principalmente no seu trabalho, nos seus estudos. Mas se o seu relacionamento é com um cristão, a obrigação do seu relacionamento, o propósito do seu relacionamento é trazer edificação para essa pessoa. Eu desejo hoje aprofundar com vocês o último ponto da mensagem da semana passada, que eu falei sobre o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. E eu quero com vocês olhar para Jesus Cristo como o padrão de amigo que nós devemos ter. A passagem que eu vou olhar hoje com vocês, ela não é uma passagem que trata especificamente de amizade, mas é uma situação peculiar da vida de Jesus Cristo, em que o amor que ele teve pelos discípulos foi evidenciado de uma maneira muito prática. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pedir para você abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos projetar os versículos aí na tela, para você que está anotando e você não se perder. João, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 a 17. Cadê o meu projetor? Aí, rapaz. João 13, de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim,
Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca me lavarás os pés. A entonação foi de propósito, tá? Você vai entender no sermão. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar? Deus, novamente nós temos a Tua palavra aberta diante de nós. Que privilégio, Deus. As Tuas próprias palavras, inspiradas, Deus, para que o apóstolo João escrevesse. E Deus, agora nós temos a oportunidade de olhar para a vida de Jesus Cristo como exemplo de amigo. Alguém que amou além daquilo que se espera. Deus, de cara nós queremos dizer ao Senhor, nós precisamos de forças para imitar o exemplo de Jesus. Mas nós confiamos, Deus, que o Teu Espírito é capaz de nos capacitar para essa tarefa. Capacita a gente a ser amigos verdadeiros, Deus, como Jesus foi. Abre o nosso entendimento agora, Deus, que o Teu Espírito Santo ele tenha total liberdade de iluminar a nossa compreensão, para transformar em prática aquilo que nós vamos ver aqui, nesse texto. Me ajuda, Deus, eu quero ser fiel à Tua palavra, eu não quero me desviar dela. E para isso eu clamo ao Senhor que me ajude. Em nome de Jesus. Amém. Jesus então estava prestes a morrer, e ele teve uma última refeição com os seus discípulos. E nessa refeição nós temos uma das maiores demonstrações de amor. Eu creio que depois da cruz, essa foi a maior demonstração de amor que Jesus fez. E você vai entender isso à medida que nós formos olhando para o texto. Naquela época, um pouco de contexto aqui, as ruas não eram asfaltadas como elas são hoje. Era tudo o quê? Terra. Agora você imagina a combinação. Calor, porque lá é quente. Terra. Couro, aquelas sandálias eram de couro, não era borracha, que é muito que a gente usa hoje. Então, o lavar a pé era uma coisa muito comum naquelas casas. Na verdade, havia um servo que era designado especificamente nas casas para fazer esse serviço. Toda vez que você chegava na casa de alguém como convidado, tinha um servo para lavar os seus pés. Diga-se de passagem, era um servo que não era judeu, porque eles diziam que isso não era serviço. Era uma coisa assim, repugnante. Essa é a palavra. Então era alguém que normalmente não era judeu, normalmente era o menor dos servos, então se você tinha uma hierarquia dentro da sua casa, era o servo mais, vamos dizer assim, insignificante que faria aquele trabalho de lavar os pés daquele convidado. E a atitude de amor de Jesus para com os seus discípulos, ela pode ser vista nessa passagem de pelo menos 4 maneiras diferentes.
E é essa atitude de Jesus que eu quero estimular você a entender como a sua atitude como amigo das pessoas que você é amigo. São 4 coisas então. Em primeiro lugar, Jesus amou a despeito da sua posição. Em segundo lugar, Jesus amou a despeito das ações do próximo. Em terceiro lugar, Jesus amou a despeito das outras opções que ele, Jesus, tinha. E Jesus amou mesmo quando era difícil amar. Quero olhar para o primeiro ponto com vocês. Jesus amou a despeito da sua posição. Se encontra nos versículos 1 e 3. Acompanhem comigo. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O texto diz que Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia o momento certo, ele sabia quem ele era, ele sabia que tudo era dele e ele sabia qual era o destino dele. Algo que enfatiza ainda mais a humildade de Jesus. Observe que os 2 versículos mostram que Jesus sabia de todas as coisas, inclusive aquilo que está entre esses 2 versículos, no versículo 2. Que o diabo tinha colocado no coração de Judas que traísse a Jesus. Mas eu acho interessante, especialmente o versículo 3, que ele diz assim, no versículo 3 ele diz que Jesus sabia que tudo estava debaixo do seu poder. Não havia ninguém acima de Jesus Cristo. Hierarquicamente, não havia ninguém que seria merecedor, humanamente falando, do ato amoroso de Jesus. Jesus sabia da sua autoridade divina, ele era Deus, e o Pai havia confiado a ele toda essa autoridade. Jesus sabia da sua origem divina, o versículo diz que ele veio do Pai. Jesus sabia do seu destino divino, o versículo vai dizer que ele voltaria para o Pai. Agora pensa comigo, o papel de lavar os pés era normalmente de quem? De qual servo? Do menor dos servos. O que Jesus faz? Jesus reverte totalmente o curso das coisas e assume esse papel por amor e por humildade. Dá para a gente entender mais ou menos que não tinha um servo, porque aquela era uma refeição, vamos dizer assim, secreta. Era uma coisa que eles combinaram, não era uma coisa corriqueira que acontecia todas as vezes. Então, não sei se alguém esqueceu possivelmente tinha um discípulo esqueci de chamar o cara para limpar os pés. Mas eu acho que na soberania de Deus foi tudo de propósito, para Jesus poder demonstrar o seu amor para com esses homens. Então não havia nenhum servo, nenhum escravo para realizar essa tarefa. Agora eu quero olhar para vocês uma passagem que enfatiza ainda mais essa atitude de Jesus diante dos discípulos. Lucas 22, 24, eu vou projetar aqui para você ganhar tempo também. Olha o que Lucas traz a respeito desse jantar dos discípulos. Surgiu também uma discussão entre eles, os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se você lembrar de Marcos 10, você vê 2 discípulos chegando para Jesus, pedindo lugares VIPs, lá na glória. No capítulo 8 de Marcos, você já vê os discípulos discutindo qual deles era o maior. E aqui em Lucas 22, na última refeição que eles tinham com Jesus, essa mesma coisa volta a acontecer. Que contraste. Homens que não eram nada querendo ser muito. Contraste com Jesus, que era o maior de todos, que é o maior de todos. Se dispondo a assumir o papel de servo por amor. O único que poderia reivindicar alguma coisa, não fez, porque ele amou os discípulos. Essa característica da amizade verdadeira precisa existir no nosso coração. E ela precisa ser compreendida por todos nós. Nós não podemos ser seletivos no nosso amor. Anotou? Não anotou? Anota. Nós não podemos ser seletivos
em nossa demonstração de amor. Jesus demonstrou amor para com aqueles homens que não estavam nem um pouco preocupados com Jesus Cristo, mas sim com a posição que eles tinham. Nós vimos em Tiago capítulo 2, na série sobre Tiago que nós fizemos, que Deus não tolera e Ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Eu lembro de um zelador de uma igreja que eu frequentei, que ele falava que Deus não faz decepção de pessoas. Acepção de pessoas. Cristo amou os seus discípulos a despeito da posição soberana que ele tinha. Eu acho fantástica a descrição que Paulo faz em Filipenses 2, também vai estar na tela para vocês aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, observa isso, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Condição fundamental para ele agir em amor como ele agiu. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A posição de Jesus não era algo que influenciava na sua escolha de amar. Assim deve ser comigo e com você também. Então, em primeiro lugar, Jesus amou a despeito da sua posição. Em segundo lugar, Jesus amou a despeito das ações do próximo. Final do versículo 1, começo do versículo 2. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Só um pouco de cultura aqui. Iscariotes não era o sobrenome dele não, tá? Muita gente que acha que é. É porque ele era da cidade de Cariote. Tá? Por isso que é um nome que traz a ideia de... Por exemplo, Bar Jesus era um homem que era filho de um cara chamado Jesus. Então você tem muito no Novo Testamento essa ideia de nome trazendo alguma informação daquela pessoa. Tá? Então Iscariotes é que ele era da cidade de Cariote. Por isso que é esse sobrenome aí, tá vendo? Vocês me induziram ao erro aqui. Jesus tinha ciência, observe isso, que Jesus tinha ciência de que Judas havia disposto o seu coração para traí-lo. Mas isso não impediu Jesus de amá-lo. Quantos de nós, eu pergunto para você, se nós soubéssemos que alguém que nós consideramos um pouco está prestes a nos trair, ainda demonstraríamos amor para com aquela pessoa? Eu vou repetir essa pergunta. Quantos de nós, se soubéssemos que aquela pessoa, alguém que nós consideramos, está prestes a nos trair, ainda demonstraríamos amor para com aquela pessoa? Agora, antes de nós entrarmos no que Judas fez, é preciso a gente entender o final do versículo 1. Diz ali o texto, amou-os o quê? Até o fim. São 3 palavras no grego, agape e outra eistelos. Sexta-feira, no jantar de casais, nós vimos que agape, uma das ideias desse termo é você buscar, acima de tudo, o interesse do próximo em primeiro lugar. E essa expressão, eistelos, é uma expressão grega que dá a ideia de completamente, ou totalmente, ou ao máximo, essa que eu mais gosto. Então o versículo está dizendo que Jesus amou os seus discípulos ao máximo. Me arrepia só de pensar isso. Pensando na pessoa de Judas. A vida inteira de Jesus aqui na terra foi vivida com esse intuito de viver ao máximo pensando no interesse do próximo. A própria vinda de Jesus significa isso. Agora, entendido esse termo até o fim, nós podemos voltar para a pessoa de Judas. Judas, então, estava prestes a entregar Jesus aos líderes religiosos por causa de quê? Em troca de dinheiro. Jesus havia passado pelo menos 3 anos investindo na vida de Judas. E agora esse homem estava prestes a atrair a confiança de Jesus. Não sei quanto tempo você já gastou investindo na vida de alguém. Jesus passou 3 anos investindo diretamente na vida desse homem.
Será que é possível nós entendermos um pouco mais o que é amor da perspectiva de Deus e de como Ele espera que nós ajamos com o próximo a partir desse relato de Judas? Alguém que aos nossos olhos não mereceria qualquer demonstração de amor de Jesus, teve seus pés lavados por Jesus Cristo. Um ato de total humilhação, ainda mais para quem não merecia. Amar a despeito das ações do próximo, anota isso aí, significa não condicionar o meu amor ao que o próximo é capaz de fazer a mim. Amar a despeito das ações do próximo significa não condicionar o meu amor ao que o próximo é capaz de fazer a mim. Significa ser bondoso para com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não seja bondosa para comigo. Uau! Eu me lembro de duas passagens quando eu estava estudando esse ponto do sermão. A primeira está lá em Romanos 12, 21, diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que o mundo vai dizer para você hoje? Revida. Devolve na mesma moeda. A Bíblia diz: não. Não é isso que eu ensino. Outra passagem que veio à minha mente foi 1 Pedro 2, versículos 23 e 24. Falando de Jesus, o texto diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Em primeiro lugar, então, Jesus amou a despeito da sua posição. Em segundo lugar, Jesus amou a despeito das ações do próximo. Em terceiro lugar, Jesus amou a despeito das outras opções que ele tinha. Uma das coisas que eu entendi lendo o texto de João 13 é que Cristo tinha, por exemplo, a opção de impedir a trama de Judas, se ele quisesse. Ele tinha poder para isso. Mesmo tendo poder para parar com essa trama de Judas, Cristo escolheu demonstrar amor para com ele. Versículo 3 nos lembra que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do poder de Jesus. Isso significa que Jesus tinha a capacidade de eliminar o sofrimento que Judas iria provocar nele, se ele quisesse, impedindo essa trama de Judas. Entretanto, Jesus escolheu amar. Quem sabe uma das maiores lutas que nós tenhamos nas amizades é continuar amando quando nós não somos amados. Normalmente nós preferimos reagir, contra-atacar, ou, como a gente fala, descontar, ao invés de amar. Era como se Jesus estivesse dizendo para Judas: eu posso impedir que você me traia, mas ao invés disso, eu vou permitir que você me traia e vou demonstrar amor para você. Eu pergunto para você, eu fico tentando imaginar o que é que se passou no coração de Judas, enquanto Jesus lavava os pés dele. O texto diz que o diabo já havia colocado no coração dele esse desejo de trair a Jesus. Agora é interessante nós pensarmos como é que Jesus reagiu com Judas. Há uma passagem que fala especificamente de Jesus lidando com Judas depois desse evento. E eu vou projetar, não vou projetar para você porque é pequenininho o versículo, mas está lá em Mateus 26, versículo 50. É o relato de quando Judas chega com os líderes e soldados para prender Jesus após a traição. E se você lembra do relato, você vai ver que Judas chega e combina um sinal com os soldados. Diz: eu vou beijar o homem que é para vocês prenderem. E aí no versículo 50, depois que Judas beija Jesus como sinal, sabe como é que Jesus chama Judas? Amigo. Eu vou repetir, Jesus chamou Judas de amigo. Nas palavras de Jesus não estavam palavras como: que decepção, Judas.
Ou eu investi 3 anos na sua vida e é assim que você me retribui? Ou quem sabe, Judas, você está esquecendo que eu acabei de lavar os seus pés? E é isso que você faz comigo? Jesus tinha a oportunidade e a condição de reagir com algumas frases como essas que eu mencionei. Mas Jesus escolheu amar Judas. E não tratou Judas com indiferença. Ele continuou chamando Judas de amigo. Interessante que quando houve a reação errada de Pedro, nessa mesma passagem, quando ele corta a orelha do servo, Jesus foi severo com Pedro. Repara isso é interessante observar essa dinâmica de Jesus tratando as pessoas. Quando ele precisava ser amoroso, ele era amoroso. Quando ele precisava ser sério, sendo amoroso, obviamente ele era sério e amoroso. Para Jesus, a melhor opção sempre foi o amor. Em primeiro lugar, então, Jesus amou a despeito da sua posição. Em segundo lugar, ele amou a despeito das ações do próximo. Em terceiro lugar, ele amou a despeito das outras opções que ele tinha. Em quarto e último lugar, Jesus amou mesmo quando era difícil amar. Versículos 6 a 11, eu vou projetar para você ler junto comigo. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe falando. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro não havia entendido nada que Jesus estava querendo fazer. Ele foi entender mais para frente. Respondeu Jesus, versículo 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Eu creio que uma das áreas nas quais nós temos maior dificuldade é amar quando um amigo nosso demonstra falta de compreensão sobre alguma coisa que nós desejamos ensinar. Você já falou inúmeras vezes para aquela pessoa e aquela pessoa insiste em fazer diferente daquilo que você ensinou e que você disse não ser bom para ela. Gente, isso acontece com pais e filhos, isso acontece com empregados, isso acontece entre amigos, isso acontece com pastor ovelha. Todos os nossos ambientes são permeados disso. E aí chega o ponto em que você perde a sua paciência e desiste daquela pessoa. Essa passagem, essa parte da passagem me faz pensar no relacionamento de Jesus Cristo com Pedro. Eu pergunto para você, quantas foram as vezes que Jesus precisou lidar com o fato de que Pedro era alguém impetuoso? Quantas vezes Jesus Cristo precisou lidar com a impulsividade de Pedro? Quantas vezes Jesus precisou lidar com a imaturidade de Pedro? Jesus tratou com bondade aquele que demonstrava dificuldade de compreensão. Se nós olharmos para o contexto da época, faz sentido a fala de Pedro de não querer que Jesus lave os pés dele. Fazia sentido. Porque isso era um trabalho para alguém do menor escalão. E Pedro havia andado com Jesus. Pedro esteve com Jesus, por exemplo, na transfiguração. Pedro conhecia detalhes de Jesus que outros discípulos não conheciam. Pedro, em alguma medida, sabia que Jesus era quem ele era, embora a ficha não tivesse caído ainda. É interessante olhar que a forma que Pedro falou com Jesus é a forma negativa mais forte que existe na língua grega. Por isso que eu dei essa ênfase quando eu li. É como se Pedro estivesse dizendo assim: de jeito nenhum você vai fazer isso comigo. Foi uma repreensão severa de Pedro a Jesus. Petulância, né? Mas eu provavelmente faria a mesma coisa do que Pedro. Ainda assim, qual foi a reação de Jesus? Jesus não foi áspero, Jesus lavou os pés de Pedro. Eu acho interessante, há uma passagem que é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia,
que está lá em Lucas, capítulo 22. Ele relata, ele é o único evangelista a relatar um detalhe de quando Pedro nega a Jesus. Acompanhe comigo essa passagem. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Isso quando alguém perguntou: você conhece Jesus? Você andou com Jesus? Falava ele ainda quando o galo cantou. Olha o versículo 61 como começa. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O termo que Lucas usa aqui para falar que Jesus olhou para Pedro, ele tem 3 possíveis significados. O primeiro deles é olhar com interesse. O segundo, e o meu favorito, é olhar com amor. E o terceiro é olhar com preocupação. Talvez sejam os 3, nessa passagem. Quem sabe o olhar de Cristo feito para Pedro, quem sabe o olhar de Cristo tenha feito Pedro se lembrar do que ele havia dito para Jesus. Versículo 33 dessa passagem de Lucas, Pedro diz assim: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E aí Jesus diz para ele nesse versículo 34, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro deu muito trabalho para Jesus, muito trabalho. Ainda assim, Jesus não desistiu de Pedro. Mesmo quando era difícil amar, pelas palavras impensadas de Pedro, pelas mancadas de Pedro, pela impulsividade de Pedro, pela negação que Pedro fez de Jesus, Jesus continuou amando Pedro e não desistiu dele. Pedro era alguém que tinha muita dificuldade de compreender as coisas. Mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Possivelmente esse capítulo de João, capítulo 13 que nós lemos, ele contradiga uma máxima mentirosa, eu vou dizer isso muito claramente porque isso é mentiroso, que nós gostamos de usar para racionalizar o nosso pecado. Que é, as circunstâncias me obrigaram a fazer isso. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa: as circunstâncias, elas jamais determinam as minhas ações. Elas podem influenciar sim, mas elas jamais vão ser determinantes para aquilo que eu vou fazer. Aquilo que eu faço por escolha minha. Então a responsabilidade do que eu faço tem que ser colocada sobre a minha pessoa e não sobre os outros. Por que eu falo isso? Nessa circunstância, se você for olhar por esse prisma mentiroso aí, Jesus tinha tudo contribuindo para que ele agisse diferentemente do que ele agiu, para que ele não amasse. Observa comigo, um traidor, um homem que era grosso na maneira de falar e, vamos dizer assim, que desrespeitou até a Jesus, 12 discípulos que estavam só preocupados em se destacar. Jesus tinha ou não tinha motivo nessa situação para não agir como ele agiu? No entanto, Jesus escolheu amar. E mais sério do que isso, Jesus amou a todos, igualmente, até o fim. Então, em primeiro lugar, Jesus amou a despeito da sua posição. Em segundo lugar, Jesus amou a despeito das ações do próximo. Em terceiro lugar, Jesus amou a despeito das outras opções que ele tinha. Em último lugar, Jesus amou mesmo quando era difícil amar. Eu quero encerrar com uma passagem que ilustra bem a atitude de Cristo como amigo, que definitivamente coloca Jesus como nosso padrão de amizade. Eu vou até sair da frente para todos vocês poderem ler. Você conhece essa passagem, mas quando você lê essa passagem, você vai lembrar de Jesus e como ele agiu. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. É ou não é um retrato de Jesus Cristo? Pode colocar o último slide aí, Cleiton. Quem é o nosso padrão para a amizade? Jesus. O mundo vai querer nos ensinar e nos convencer de que amizades superficiais, elas são verdadeiras, elas não são. Uma das realidades dessa geração virtual que nós vivemos é que nós temos amigos que nós nem sabemos quem são, né? Pegar uns 30% dos seus amigos do Facebook e do Orkut, você nem conhece essa pessoa direito. É um amigo de um amigo que você achou legal, falou uma coisa tal, você é amigo desse cara. Eu lembro de uma vez um pastor falou assim, que ele viu um cara com 900 amigos, acho que foi no Facebook, coisa assim, e o cara estava se vangloriando disso. Aí ele falou assim, faz uma mudança de uma casa para outra e chama os seus amigos do Facebook, vamos ver quantos vão vir para te ajudar. Vamos ver quem é amigo de verdade mesmo. Não vai aparecer. Uma das investidas do diabo é justamente nessa área dos relacionamentos. De dizer para você, você é um amigo verdadeiro, eu tenho 500 amigos no meu Facebook, olha quantas pessoas me seguem no Twitter ou no Orkut. Amigo verdadeiro é isso. Se você for pesar na balança quem são os seus amigos verdadeiros, eu tenho certeza que a sua lista do Facebook vai diminuir muito. Se é que ela vai existir ainda. É ou não é? Agora eu pergunto para você, será que você é padrão de amizade para os seus amigos? Será que você seria um dos excluídos da lista do seu amigo, se ele fosse pesar na balança quem são os amigos verdadeiros que ele tem? O objetivo da amizade que você tem com o cristão é edificar a vida dessa pessoa. Esses 4 passos que Jesus deu aqui. Amando a despeito de quem ele era. Amando a despeito das atitudes do próximo. Amando quando ele tinha outras opções para fazer. E amando quando era difícil amar. Esse é o padrão para você e para mim. Vamos orar. Deus, que desafio, Deus. É humilhante, Deus, pensar como Jesus nos amou. E pensar, Deus, como tantas vezes nós desistimos de relacionamentos. Com a menor fagulha. A primeira faísca que acontece. Deus, é possível perceber que as nossas prioridades estão invertidas, Deus, quando nós agimos assim, desistindo das pessoas e não amando as pessoas, Deus, nós temos colocado a nossa vida em primeiro lugar e os nossos interesses em primeiro lugar. Deus, ajuda a gente a avaliar os nossos relacionamentos. Ajuda a gente a entender, Deus, que cada oportunidade que nós estamos juntos é uma oportunidade para nós sermos edificados e também para edificar pessoas. Quanto tempo, Deus, nós perdemos com coisas que não valem a pena? Quanto tempo nós gastamos, Deus, com passatempos? Nos esquecendo, Deus, que o nosso foco é a nossa vida eterna com o Senhor. Há quantas pessoas, Deus, que não ouviram a Tua mensagem ainda porque eu estou mais preocupado em me beneficiar das amizades que eu tenho do que ser alguém que leva a Tua mensagem. Deus, Jesus veio mudar tudo isso. E o exemplo dele não poderia ser mais visual do que esse, Deus. Ele assumiu a forma mais humilhante de serviço para demonstrar amor. E ele demonstrou até para com aquele que não o seguiria, estava prestes a traí-lo. Ah, Deus, a nossa reação precisa ser diferente com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com as nossas autoridades. Deus, uma coisa que me ocorreu agora, eu não coloquei isso no sermão, Deus, mas impressionante pensar como é que antes de Jesus escolher os seus discípulos, Jesus passou uma noite inteira orando. E Jesus gastou boa parte do seu ministério orando. Eu tenho certeza que esses homens
estavam na oração de Jesus, como estiveram na oração sacerdotal dele. Deus ajuda a gente primeiro a orar por aquela pessoa com quem nós temos dificuldade. Que essa seja a primeira iniciativa do nosso coração, sempre, Deus. Para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que transformem famílias, transformem igrejas, que transformem bairros, mas que acima de tudo que venham glorificar o Teu nome. Obrigado por esse exemplo, Deus, da Tua palavra. Nós louvamos por ela, Deus, que é tão atual. Ajuda a gente a sempre a seguir de acordo com o que ela ensina, Deus. Que ela seja sempre o norte das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos.